Depois do Desmonte Conta, pensamos novamente em trazer mais opções do mercado para poder conversarmos sobre o mundo de eventos. E com isso, decidimos montar um outro podcast. Estão vendo aí que a gente está em outro cenário, uma outra luz, um outro tudo. E dessa vez é o Pode Mandala. Vamos começar. Hoje estamos aqui com Lucas Sorgato, consultor financeiro da Mandala, e um dos nossos conselheiros, Sérgio Rodrigo, para batermos um papo um pouco sobre o mundo das finanças e como impacta isso dentro dos eventos. Mas antes de tudo, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para o pessoal conhecer vocês. Vai, tá com tu, Lucas. Olá, pessoal, tudo tranquilo? Bom, primeiro quero agradecer aqui participar desse podcast, esse Pódio Mandala, né? Então agradecer aqui ao Caio, ao Manuel e ao Sérgio também aqui que compõem essa vez aqui comigo. Bom, meu nome é Lucas Sorgato, eu sou economista, tá? Sou especialista em finanças corporativas, mestrado, MBAs, enfim, tudo envolvendo a área de finanças como um todo na minha formação. E já ao longo de uma trajetória de mais de 14, 15 anos desenvolvendo produtos nessa área, também como professor, como palestrante, enfim, mas essencialmente como consultor, tá? Então eu tô aqui para a gente poder bater um papo um pouco neste sentido, Serginho. Oi, eu sou o Sérgio, eu também sou especialista em marketing, sou economista também, Lucas. Acho que me formei um pouquinho antes de você. Você que tá dizendo. Ninguém percebeu. Hoje eu atuo na área de marketing com consultoria, marketing digital, né? A minha especialização é em marketing e já estou há quase 20 anos aí no mercado, né? Trabalhando na área privada, né? E a partir de agora entro com consultorias, né? Com meu foco hoje é o pequeno empresário, onde a gente ajuda ali a construir resultados a partir de estratégias de marketing. Muito bem. E tu, Manuel? Bom, Grande produtor de eventos. comecei com a produção de eventos, na época com casamento, 15 anos, até a trajetória começou por aí, mas depois que eu entrei no mundo da publicidade, inclusive Sérgio foi meu professor, Eu também. né, seu também. Então, quando eu comecei a ver o mundo da publicidade, eu entendi como a gente podia linkar uma coisa com a outra. O mundo dos eventos, das experiências dentro dos eventos e como isso pode trazer e atrair para as grandes marcas, né? Então, estamos aqui hoje com a Mandala há 14 anos e estou aqui nessa missão de expansão, de crescimento, de fazer com que realmente o mercado, principalmente alagoano e Nordeste, ampliando aí Nordeste, tenha uma visibilidade e tenha um padrão de entrega de qualidade muito superior ao que muitas vezes estão acostumados a ter por aí no mercado. Muito bom. Então, aproveitando esse ensejo, eu já vou para a primeira pergunta, que aí eu vou direcionar a você, e aí, junto com o Lucas, acredito que vocês vão conseguir me dar uma resposta sobre isso, e ter um entendimento maior sobre o assunto, que é: qual que é o erro mais comum na hora de montar um orçamento para um evento? Eu digo isso porque é muito arriscado e o que eu vejo no nosso negócio é que nós, como agência, como empresas de eventos, nós pagamos todos os fornecedores primeiro para posteriormente recebermos das empresas. Então, qual que é o erro mais comum que as empresas podem cometer dentro de um orçamento ou até mesmo na execução daquele orçamento que pode gerar prejuízo ou ônus para aquela empresa? Manu, quer? Eu começaria dizendo que é no briefing. Acho que quando o cliente não entende exatamente o que ele quer, o erro já começa do comecinho. Então, como é que ele vai ter uma assertividade de orçamento se ele não sabe exatamente o que ele quer? Ou de na hora que ele passar o que ele quer, ele não consegue, né, trazer essa visão. E o erro também está na agência quando recebe o briefing que não consegue extrair as informações. Porque o cliente ele também não precisa ter a obrigação de saber de tudo, né? Ele tem que ter ali um direcionamento e a agência precisa criar baseado naquilo, mas ela precisa ter assertividade. E uma das coisas que eu tenho ouvido muito quando a gente vem bater um papo com o cliente, e aí recentemente, é o óbvio precisa ser dito. Por muitas vezes o cliente, Isso dói. mas eu não disse a você que precisava de um garçom. Isso machuca. Isso machuca, isso machuca. Ele não quer ouvir isso não, porque na grande maioria das vezes, eles chegam pra gente também e a minha verba hoje é 5 mil para eu fazer esse anúncio, onde o mínimo ali teria que ser 15 mil, mas ele é o que ele guardou aquilo ali, e ele quer que você consiga fazer o melhor para ele. E para entender isso, né? Mas para entender. Sim. Uhum. E tem uma grande questão aí nessa lógica orçamentária que a gente tem que pensar bem, que é o seguinte:
extremamente importante ter o briefing, porque ele vai nortear o que você vai fazer durante o seu evento, tá? E o orçamento, ele tem que ser feito com antecedência. Não adianta nada, Lucas, o evento é semana que vem, eu vou fazer os orçamentos agora, tá? Mas você está sabendo desse evento quando? Olha, eu estou sabendo desse evento já há 5 meses. Peraí. E por que você não iniciou isso antes? Por quê? Porque se está muito perto do evento, você perde a capacidade de procurar outros fornecedores, porque já é semana que vem. Sim. Eita, tem algum outro fornecedor de palco, de iluminação, de luz, de estrutura? Eita, pode até ser que tenha, mas para a semana que vem eu não vou conseguir. Não dá tempo de buscar. Não dá tempo. Isso. Então, assim, quando eu já tenho todo o meu brief, quando eu já tenho o projeto bem pronto, bem resolvido, eu já tenho que começar a correr atrás e se puder fechar contratos antes, melhor ainda, porque você já está garantindo a operação lá na frente. Lucas, mas daqui a 5 meses já faz contrato agora? Pode ser daqui a 1 ano você já faz contrato agora. Então isso é importante. Previsibilidade para o fornecedor, isso é muito bom, né? Com certeza. Pra qualquer um, na Para verdade. qualquer um, para fornecedor, para você que está realizando, tá? Mas aí como é que a gente administra isso num ramo da gente que não tem muita previsibilidade, onde tudo é pra ontem, tudo a gente precisa resolver pra agora. Não, mas o que eu acho que o Lucas está trazendo é que há sim previsibilidade. Tem muita coisa que há. Exato. Mas aí depende muito de uma organização interna. E aí, quando a gente leva isso Planejamento, para né? dizer... E aí onde é que ele precisa ter um bom planejamento, né? Exato. Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui porque o eventos, ele tem muita coisa que está dentro de eventos, né? Lucas, vou realizar um show de um determinado artista. Você sabe quando vai realizar, você sabe a data, você tem meses para isso, né? Vou organizar uma festa de final de ano, você tem 1 ano para isso. Lucas, vou organizar uma formatura, já te contrataram antes, tá? Existem alguns eventos que ele vai ser um pouco mais intempestivo, tudo bem, aí são eventos um pouco mais, vou colocar aqui alguns privados, por assim dizer, olha, vai ter uma festa na minha empresa que a gente decidiu fazer daqui a 15 dias. Tudo bem, acontece, tá? Por isso que a gente tem que entender primeiro que tipo de evento que a gente vai estar falando. Mas mesmo esse intempestivo, se é daqui a 15 dias e você tem esse prazo, olha, eu tenho aqui então 2, 3 dias para aprovar o briefing, para ter 2, 3, 4 dias para poder correr com o meu orçamento e ter as coisas. Então a lógica seria mais ou menos essa. Então o segredo sempre vai ser planejamento. Com certeza, com certeza. E a gente trazendo para um outro ponto, né? A gente falou muito sobre o planejamento do evento. E isso é um ponto, como vocês estavam falando, muito importante quando a gente vai planejar para diminuir custos, buscar novos fornecedores. Mas quando a gente entra numa outra esfera, Manuel, o que encarece muito um evento? Quando você vai montar, planejar, oferecer para um cliente uma solução, o que encarece? O que encarece principalmente é o que não existe no mercado, que a gente vai precisar inventar, trazer de fora. O sonho. Isso, o sonho, exatamente. O sonho ele custa caro, porque geralmente você sonha, vamos dizer, no ramo de eventos sociais. Eu digo que realmente casar é caro. Casar é caro, por quê? Porque você tá todo de sonho, Você é literalmente. a prova viva, né? Sim, eu casei, o Lucas casou, né? A gente fez festa, cada um em níveis diferentes, até assim, de estilos. E realmente, quando você começa a tratar de sonho, é muito difícil de você até argumentar ou contra-argumentar, né? Exato. Se uma noiva chega com um sonho de que ela quer descer de um helicóptero na cerimônia dela, como é que você vai dizer a ela que ela não tem dinheiro pra isso? É isso que ele falou, machuca. Tem que ser de uma forma muito leve, você tem que trazer também uma outra sugestão. Então, acho que a primeira coisa é quando você quer algo que não existe. Eu recebi uma vez um briefing aqui da chegada do Papai Noel, que eles queriam que a gente jogasse do ar, né, chovesse pétalas de rosas. Cara, é possível? É. Mas não é possível. Totalmente. Mas a Vai. quantidade de rosas que eu precisaria para dar o efeito legal, eu precisaria alugar pelo menos um helicóptero, alguma coisa. Então, assim, tudo isso, quando você bota na ponta do lápis, antes mesmo de fazer o orçamento, eu já convenci o cliente que ele não tinha dinheiro para isso. Não é que ele não tinha a disponibilidade para aquilo. Eu disse, tem certeza que esse investimento vai valer a pena para o retorno que você visa? Ou é apenas um sonho que está na sua cabeça que você quer colocar? Porque a gente trabalha aqui com objetivos estratégicos. Claro. É isso? Exatamente. E aí, acho que esse é o principal ponto da minha visão de que pode fazer o tudo custar muito caro. E aí a gente já vem para uma outra pergunta complementando esse assunto. Dá para fazer um bom evento com pouco dinheiro? Dá, não dá, meninas? Dá.
na sua... Tempo na Emília também, não só evento, como qualquer outras coisas. Sérgio, como é que você se virava nisso? Me conta. A gente, quando a gente trabalhava em veículo de comunicação, a gente conseguia muitos parceiros através de permuta também. Então a gente conseguia parceiros que Exatamente. bancavam o evento. A gente também trabalhava muito com a parte de patrocínio, onde o patrocínio era o ponto forte do evento, era quem arcava com o evento. Então a gente categorizava os patrocínios e é onde a gente bancava parte do evento, né? Lá dentro da Gazeta, principalmente quando eram os produtos com vídeo, né? Então, assim, vai muito depender de verba, vai muito depender também de quem é parceiro ali do evento para Sim. estar realizando. Você me lembrou, inclusive, um exemplo muito bacana, que a gente tem um case aqui, que foi da pandemia, inclusive. A pandemia, todo mundo sofreu de diversas maneiras. Mas nós tínhamos um cliente que ele tinha uma operação para fazer no Enem, né, de vestibular, universidade, em que essa operação estava se tornando cara. Porque quando você vai, as guerras das universidades que vão lá, né, receber os alunos, é uma dando um brinde melhor que a outra, dando um kit, tudo ali para o aluno. E a quantidade de alunos de Enem é absurda, porque a gente sabe que o sonho de todo mundo primeiro é a universidade pública, né? Uhum. Então, e em contrapartida, eu tinha um outro cliente que estava lançando um lanche novo, biscoitos, sabores novos e tudo mais. E por conta da pandemia, não podia ter mais as ações de sampling em supermercado, não podia ter mais o contato humano de degustação. Abrir um pacote e ele entregar um biscoito para provar era contaminação. Aham. Então não podia ser feito. Então a gente conseguiu unir as duas marcas que não tinham concorrência entre elas, né? Uma empresa de alimentos, outra empresa de educação. Eu distribuí o produto do meu cliente gratuitamente para todos os alunos que faziam Enem. Porque a prova não é longa, você não pode fazer um lanche lá. Aham. Então, assim, eu consegui 2 em 1, aí os dois conseguiram topar essa collab. Uhum. Acho que isso que é o ponto também importante, ou seja, Uhum. era pouca verba, tinha também o Mas fator teve externo, solução, mas teve solução. Acho uma que aí que tá o adaptação segredo aí. da coisa. E aí, eu ainda já entender. tinha a minha próxima pergunta, eu ia perguntar pra você, mas você já respondeu, a gente pode continuar, inclusive, nesse assunto. Que é, qual o papel da criatividade realmente na hora de otimizar esses custos? Porque como você estava falando, muitas vezes você tem que fazer parcerias estratégicas, você tem que entender outros fornecedores, outras possibilidades para você conseguir executar o evento. Mas na sua visão, Sérgio, qual que é o papel assim da criatividade nessa hora de você pensar, e agora o que é que eu faço? A gente precisa pensar rápido, né? Até nesse momento aí, porque você já não tem tempo ali, né? Mas eu acredito que a partir das observações que você vai vendo onde o mercado vai oferecendo ali para você, você chega a oferecer uma solução ali no cliente onde você vai se adaptar à realidade dele naquele momento, né? Então, eu acho que é isso que a gente faz muito aqui quando a gente fala, vamos viajar para aquele evento tal, para aquele congresso, a gente teve aí no Re-Innovation, tá com 20 dias, Por aí. 20 dias, né? Uhum. E quando a gente Essa chega lá, brilhante. né, volta, né, como você vê lá roda de negócios, você vê lá falando de ESG, você vê lá, poxa, tanta coisa nova aqui, e quando o cliente chega aqui pra gente e ele quer algo novo, eu acho que essas percepções que a gente tem de mercado, essas quando a gente vai lá para exportar e trazer isso para cá, né, a gente consegue trazer soluções bacanas que se adequam àquela realidade dele. Né, eu faço muito isso nas minhas consultorias, né? E principalmente hoje, quando eu trabalho com o pequeno, né? Que muitas vezes ele tem aquele verba limitada, diferente do Manuel, que ele pega. Mas tem, velho. Mas Não. Manuel pega um evento ali vai lá de $500 mil ali facinho. Eu pego uma verba ali de R$5.000 para fazer um milagre para ele ali no digital dele, né? Então, assim, mas é adaptação e a gente tem que estar preparado para isso. E tudo é escalonável também, né? Acho que jogando já a bola pro Lucas, o Lucas também tem muito meios criativos de você também fazer com que a verba renda, não só a verba, porque assim, hoje a quantidade de tributos que existem em cima do mercado de eventos, enfim, o Brasil paga muito imposto, a gente sabe, e existem meios criativos para a gente poder, não é fazer a brasileirada, não é isso, mas é como meios de forma legal, você fazer de forma inteligente também, que você diminua seus custos, consiga aumentar a margem de lucro. Não, claro, claro. Aí o que você tem que tentar aí? Primeiro, como falou, parcerias, patrocínios, leis, tudo isso daí. Eu não estou participando ainda, indo para a parte de criatividade, quero dizer, mas são itens que você consegue utilizar para economizar, tá? Mas também tem que pensar no seguinte, a vivência, isso que o Serginho comentou agora, é muito interessante. Então, você tem hoje um aumento
hoje não, de muitos anos, na questão do uso de recicláveis. Aí você pega determinados itens que até então são vistos como lixo, Verdade. né? E aí sim a criatividade transforma aquilo em um determinado produto que fica sensacional com o custo lá embaixo. Verdade. Tá? E aí a gente vai olhando esses pontos, vai pensando nessas pautas, eu vou aqui para SG, como é que eu trago isso, né? O pessoal começa a falar agora, isso daí foi uma coisa que você trouxe, Manu, em uma de nossas reuniões, venda do crédito de carbono de evento, Sim. né? Poxa, peraí, como é que isso daqui vai ajudar o meu evento? De que forma? Tá? Então, esses itens, eles são pontos interessantes. Eu também tenho que olhar o seguinte, tá? Depois do meu evento, o que eu faço com os produtos que estão lá? É possível reutilizar? É possível vender? E aí eu consigo uma geração nova de caixa para poder aplicar? Perfeito. Tá? Então, são pontos que a gente tem que tentar melhorar. Evidentemente que o Brasil, a gente tem uma questão tributária que é um pouco complicada, complexa, que tá para melhorar nos próximos anos com a reforma, tá? Mas, antes disso, eu tenho que pensar primeiro nos aspectos de economia de custos, tá? E de geração de riqueza com que eu vou ter, com o que me está disponível. Perfeito. Tá? Então, são os pontos, acho que, principais nesse sentido. E uma curiosidade, esse cenário que vocês estão vendo aqui atrás foi um cenário de um outro evento que a gente reutilizou, refez aqui com uma outra maneira, aproveitando os mesmos materiais. Então, a sustentabilidade, a Dilma Campos fala isso muito bem, ela veio para um evento da Mandala e a gente reencontrou com ela agora lá no Rio Innovation. Ela fala muito bem disso, que o ESG ele não vem para gerar custos para a empresa, ele vem para gerar riqueza, ele vem para gerar economia, tem que ser, tudo é falado e todo empresário tá pensando em lucro, tá pensando em como você lucrar mais e gastar menos. E Perfeito. tudo que você falou é exatamente isso. Então, a utilizar os materiais disponíveis. A gente teve um caso, acho que foi no lançamento do São João da Prefeitura, que a gente usou a concha do sururu como mote do nosso press kit. Então, a gente foi lá na lagoa, comprou esse sururu lá do pessoal que ia descartar. Hoje em dia, até já tem um material sendo feito com ele, né? Exatamente isso. Ficou bonito, textura de tinta. Então, ou seja, você tá pegando materiais e transformando, colocando ele no mercado de volta de outra maneira, o que ia pro lixo, né? Isso. E o que ela prega é aquilo, né, de não só usar o ESG como forma de bonita, e sim lucrar com ele da forma correta, reaproveitando o material, sendo menos danoso ao mundo, inclusive. Sim. E aí a gente vai para um outro ponto agora, voltando para essa parte de eventos também. Manuel, quando toda essa sua vasta experiência montando eventos e criando experiências para o público, a gente sabe que evento sempre é um bombinha relógio, né? Toda hora pode acontecer alguma coisa. Sim. Por que é importante separar uma verba de emergência ou até mesmo para um imprevisto? O mercado, pelo menos aqui ainda, pelos nossos clientes, a gente ainda não consegue deixar isso de uma forma muito clara como um caixa de emergência, mas o professor Marcelo Flores, que a gente já fez diversos cursos com ele, fala muito isso, porque, e uma outra fala trazendo também de um outro professor, o Tony Coelho, ele sempre dizia o seguinte, evento é você planejar ele e estar preparado para o não planejado. O bom produtor é aquele que, quando alguma coisa acontece fora do planejamento, que você consiga fazer com que o público externo não perceba. É só isso. Porque quem sabe do projeto é quem tá ali na produção. Mas às vezes a coisa era para sair rosa, saiu meio magenta. Tá, mas isso foi que fez tanta diferença? Não, se isso, claro, não tiver dentro da paleta do cliente ali, ou coisa do tipo. Então, a verba de emergência, ela realmente vai servir para que você não tenha orçamentos extras, né? Não tem coisa pior para o cliente ou para qualquer pessoa, até num casamento, terminou o evento, chega uma planilha de custos extras. Poxa, eu já não me planejei, já me organizei, já me organizei financeiramente. Vou ter que pagar mais isso porque aconteceu isso, isso e isso. Então, se você já deixa um caixa reservado, a partir do momento que você não utiliza, volta. Perfeito. Não é, Lucas? Tem diferença total, não só psicologicamente, mas economicamente, né? Faz sentido. Exatamente isso. É justamente uma verba que acontece com o imprevisto, né? Que ele pode ser... Aconteceu recentemente, evidentemente que ele não entra como um imprevisto, entra como uma aleatoriedade mesmo gigantesca. Não sei qual evento que foi que teve agora,
que a tenda foi totalmente destruída. Acho Sim, que tá por conta circulando bastante nas redes sociais. verdade. Exatamente, acho que por conta de chuvas, enfim, alguma coisa. Mas eles continuaram, eles refizeram no prazo que eles tinham, se não me engano, era aí acho que 2 dias, né? Ficou a mesma coisa? Evidente que não, mas o evento foi realizado, o público Continua. olhou e viu aquele esforço, e aí ele dá valor àquele esforço Gera que uma aconteceu, empatia, porque né? gera uma empatia, exatamente isso, né? Porque se propuseram a fazer. Lucas, eu tenho que ter uma verba para algo desse nível? Não, aí é uma imprevisibilidade tremenda. Aí vale o tá? seguro. Aí é o seguro. Eu tenho que ter uma verba para o seguinte, Lucas, aconteceu ali e acabou o gelo, tenho que comprar gelo extra. Tá, isso daí é um imprevisto que aconteceu. Acabou o gelo por quê? Porque o fornecedor não entregou a quantidade ou porque o meu público ele está consumindo mais bebida do que eu tinha imaginado e foi um erro aqui de O planejamento. calor foi Mas maior, o tudo. calor foi maior naquele dia, aí eu preciso comprar um gelo emergencial ou mais bebida de uma forma emergencial. Aí sim, eu tenho que ter uma verba para isso. Uhum. Tá? Então são duas coisas distintas. Uma questão é você ter um risco que dá para você mensurar, tá? Uma questão é uma incerteza, que é uma dessa daí, por exemplo, que aconteceu com esse outro evento, que você não mensura. Então a gente tem que ter uma verba para esse risco que pode acontecer. Verdade, e um caso clássico aconteceu também recente foi o Tomorrowland na Bélgica, O né? próprio Isso é- Cavaleiro, que tava lá, caiu a tenda, no outro dia tava lá. Verdade, Ah, carnaval perfeito. deste ano, verdade. desse ano. É uma parte da tenda com a chuva. Foi engraçado, assim, engraçado no sentido de que a gente tava lá curtindo, Correu né? pra A caramba. festa é belíssima. Foi engraçado que saiu correndo dali. Todo mundo saiu Foi, correndo. porque a Anitta terminou o show, A tenda caiu. a tenda caiu e começou um dilúvio, Aí, assim. tá vendo? A E aí Anitta é todo tão mundo boa. fez, Anitta, filha da peste. Tu terminou o show e quis acabar com a festa. Mas foi mais assim, realmente, no outro dia que a gente estava lá, e assim, isso aconteceu de noite e o evento Isso. começou no outro dia, sei lá, 2 horas da Meio-dia, tarde, é. meio-dia, já Já tava tava tudo no no lugar. lugar. Então, realmente você tem um back-office bastante bem equipado, Claro. preparado para esse imprevisto, com certeza. Mas- E o Tomorrowland fez isso, né? Não foi uma tragédia que eles O conseguiram palco fazer a foi festa. incendiado e eles conseguiram no outro dia, mesmo a festa, eles conseguiram realizar, né? Estavam preparados. Tudo pra tem a isso. ver com parceria, inclusive quem fez quem incendeu foi o forneceu o Metallica. som foi o Metallica. Foi. A parte do painel de LED eu já não lembro quem foi. Foi o mas, assim, Metallica. O evento não, vai o Metallica acontecer foi de só a parte qualquer do som, jeito. Ah, foi? sonorização. O evento tem que acontecer Mas de o qualquer evento jeito. tem que não. acontecer. Tem que acontecer. E é uma coisa que muitas vezes as pessoas não veem que tá acontecendo, não sabiam que o palco tava queimando, vira notícia, mas o jogo tava lá e ninguém cancelou nada. Uhum. E é uma coisa muito ruim quando, nos primeiros momentos, assim, de desespero, aí você separa realmente quem é profissional e quem não é. Quando você quer cancelar, é porque realmente você não estava preparado para nada. Perfeito, Isso. perfeito. Porque tem condições de as coisas acontecerem. Quantos shows ou festivais, sei lá, Rock in Rio, Lady Gaga não veio? Os caras não cancelaram o dia do Rock in Rio porque a atração principal não veio. Há uma negociação, você tem que ter meios e tem que ter criatividade e que tem que ter um time bem pensado, Estruturado, bem alinhado, alinhado com o para que propósito. não se perca o evento. O público, você está trabalhando com pessoas que estão ansiosas, se organizaram, se planejaram financeiramente. Quantas pessoas dividem tantas vezes no cartão para realizar o sonho de ver o artista E a ou de ter experiência, né? aquela experiência? Então você tem que levar tudo isso em consideração. Né? A partir do momento que você decide só cancelar por cancelar, significa que você realmente não fazia tanta questão. E aí vem uma outra pergunta pra vocês. Então, nesse caso, o que é esse custo invisível que muitas vezes as pessoas não veem, mas que nós, como os produtores de evento e até mesmo as produtoras de evento, tem que ter isso em mente para não impactar na entrega final? É o custo do você não correr o risco, eu acho, né? De você não Sim. correr o risco daquele problema que possa acontecer com o seu evento, né? Mas aí, pegando um gancho uma vez, a gente tava dentro... Era um evento de publicidade aqui na cidade e a gente tava promovendo o festival. E era numa casa de show e era Patufu tocando e a casa de show pegando fogo em cima e a gente apagando fogo Isso onde? aqui em Maceió. E a gente apagando. E a gente apagando Foi a fogo. Mandala que fez nessa época quando tava... Não, nem Foi- tinha mandala foi você. ainda. não, foi o próprio setor da gente no veículo que Sim, fez. Ah, sim. E o fogo pegando em cima da casa de show e a gente apagando lá e beleza, o show aconteceu, todo mundo foi embora e ninguém soube. E como foi que pegou fogo? Foi.
a fiação. No Curto-circuito, que é uma das Exato. coisas que mais Essa acontecem, aqui na casa do show. curto-circuito. E era a gente que pra resolver naquele momento ali, não tinha ninguém. E não podia parar o show, não? Foi? Não podia parar a festa, ninguém sabia. Poderia parar se realmente o negócio tivesse Exatamente. a ponto de não ter como Exatamente, conseguir exatamente. controlar, né? Mas assim, Mas o ideal é esse mas mesmo. tudo pode acontecer. Acontecia muito isso. A bebida acabava, a festa não tava nem Na metade. Nem na na metade. metade, a festa acabava, mas tinha que estar ali, tinha que ter o suporte ali do pessoal pra colocar a bebida, porque a festa continuava. Entendeu? Essa coisa da bebida realmente, acho que é clássico, Exato. né? É. A gente quando fez a festa até da Marina Ferrari, a gente fez a sequência de aniversários dela, que ela fez um grande festival, né? Ela fez 3 festas em 2 dias. Foi verdade. E aí, assim, a gente não tinha noção de qual era a bebida que ia sair mais. Mas, na verdade, você não tem, né? Existem meios de cálculo, Uhum. mas como as festas eram distantes, eram lá no Café da Musique, é distante do centro, Uhum. eram festas com grande duração de tempo, Uhum. o que a gente fez? A gente fez uma parceria com um depósito de bebidas, que conseguiu entregar em consignação, e que ele disse, durante esse período, Manuel, eu vou ficar 24 horas. Eu vou ficar com o telefone em alerta e com plantão só para atender vocês. E o povo bebia, viu? E aconteceu, porque a quantidade de cerveja que foi Bebe. comprada sobrou quase Bebe. toda. Toda. Ninguém quis tocar na cerveja. Agora, Em gin, compensação, o gin, eu não sei, tá no auge também, né? Há alguns anos atrás já. Então, ele teve que fazer 2 carregamentos de gin. Teve uma hora que ele disse: eu não tenho mais da mesma marca. Posso misturar? Eu fiz, eles estão olhando agora mais marca, não. Não é patrocinador mesmo. Traga o que você tiver. Inclusive, era uma marca superior. Então, assim, eles vão adorar. Pode trazer, traga. Então, esse tipo de situação, a gente conseguiu reverter para o cliente que a cerveja voltou, Uhum. virou crédito para o gin. Uhum. Se é proporcional, aí sim é um imprevisto, porque são Perfeito. valores diferentes. Perfeito. Mas já foi feito de maneira que pode ser substituído uma coisa pela outra. Que pode acontecer, né? E também já tem que deixar alinhado que isso pode acontecer também. Em com o cliente. qualquer tipo de evento, exato. Não, e assim, complementando o que vocês estão falando, o que me vem na mente é, pelo menos o cliente não perceba. Isso. Pelo menos ele não perceba. O cliente não, na verdade, quando eu digo cliente, é o público do Sim, evento. isso, Porque às vezes isso, o cliente, ele tá ali na cola, ele tá ali junto, principalmente evento corporativo, Isso. acompanhando, então ele vai ver. O problema é o público dele não ver, não Isso. perceber. Isso. E aí a gente vem para um outro ponto. A gente estava até conversando mais cedo na academia, e aí você estava me falando sobre a visita que você fez lá em União dos Palmares de um cliente. E aí a minha próxima pergunta é: como é que você alinha a expectativa que o cliente tem com o orçamento final dele para a execução do seu serviço, do seu trabalho, do seu evento? Muitas vezes são coisas que não estão proporcionais, como falamos lá inicialmente. O cara quer o mundo, mas não tem como pagar. Então, como alinhar essa expectativa da melhor forma? Como eu acho que a gente estava falando ali logo no início, a gente tem que ser bem realista com o cliente, né? A partir do momento que ele passa para a gente qual é o sonho que ele tem, a gente vai trabalhar para realizar aquele sonho dele e fazer o tão bom quanto aquele sonho que ele quer. Mas eu preciso trabalhar dentro da realidade dele, e muitas vezes a realidade dele não é o que ele está querendo ali, mas a gente prevê que aquilo que ele quer é o cenário ideal para ele, né? Mas precisa ser apresentado. E deixando claro, né? Deixando claro para ele o que é que ele vai ter aqui. E assim, e ele tem a escolha de querer fazer até com outra pessoa, porque tem gente que vai diminuir o seu valor no mercado. Sim. Mas, exatamente, né? Mas aí vai pela qualidade do teu trabalho, vai pela a tua entrega que foi prometido, né? Então, eu acredito que precisa deixar muito claro para ele o que é que ele vai estar recebendo ali naquele momento. Isso, e uma coisa isso eu aprendi muito com o Manuel, porque assim, numa reunião é muito claro, quando o cliente pede alguma coisa, ele não dá pra fazer. E aí, é porque muitas vezes, é porque Não é tem só que, não é por não, isso, é não por justificar, não, tem que exatamente, justificar, exato, trazer o mas porquê. deixando claro o que é que ele Também. pode, o que é que ele não pode e o que dá pra fazer dentro daquela realidade. É. E aí, a gente vem pra um outro ponto, Lucas. Pra quem tá começando a trabalhar nesse mundo de eventos, ou até mesmo que é um fornecedor para a área de eventos ou para as outras áreas, quais são as dicas que você pode dar para essas pessoas, digo assim, financeiramente falando, desde o início, capital de giro, como se organizar, como poder ter no mínimo essa pequena previsibilidade ou até mesmo um grande planejamento? Quais são essas dicas que vocês dão para essas pessoas? Ó, primeira coisa que eu sempre digo nesse segmento, eu digo aqui muito para vocês, a gente tem que ter dinheiro em caixa, tá? Tem que ter um bom recurso de capital de giro para você pensar no evento.
Lucas, quanto? Depende. Se você está iniciando, você vai começar com eventos pequenos. Sim. Tá? Então você tem ali 10 mil, 15 mil, 20 mil, depois você vai ter 50, depois você vai ter 100. Lucas, já tenho 100 mil em caixa, posso realizar o evento que eu quiser? Não. Tá? Lucas, tenho 1 milhão em caixa, posso realizar o evento que eu quiser? Não. Tá? Tenho 10 milhões. Pode ser que aí você já consiga realizar algum evento que você queira realmente, tá? Mas por quê? Porque quanto vai aumentando a verba que você tem em caixa e você está aumentando também o nível dos eventos que você está atendendo, você tende a gastar mais. Quando você tem um bom tempo de mercado, isso para quem não é para quem está iniciando, né? Depois você vai começar a ter os parceiros. Isso. Então você vai chegar um parceiro e ele vai segurar o pagamento junto com você. Parceiro, olha, eu estou te contratando, mas eu só recebo daqui a 60 dias. Você espera comigo? Espero. Mas o cara que nunca te viu na vida, ele vai falar, pague antes, Perfeito. tá? Passe no cartão. Espera Aí isso. você vai receber quando? Eita, eu só recebo daqui a 60 dias. Então você tem que ter dinheiro para pagar o cara antes. Uhum. Depois que você realizou 1, 2, 3, 4 vezes, ele vai falar, rapaz, eu espero 45, eu espero... Aí vai melhorando a sua situação, tá? Lucas, estou realizando um evento que nesse evento aí eu ainda tenho a venda de ingressos. Ou seja, o seu recebimento, então, ele está sendo lá no final, Sim. provavelmente nos 2, 3 últimos dias que você está vendendo muito mais ingresso. Isso quando não Tá? parcela, né? Quando Vai compra o depender do seu dia, ingresso depende e do- parcela, você ainda só vai recebendo lá na frente. Sim. Tá, Lucas, parcelei 6 vezes, então tá dividindo em 6 no cartão. Só que comumente até a finalização ali do evento, você já tem que ter pago todo mundo. Sim. E aí? Tá? Quanto que você está precisando para isso? Então a ideia é, primeiro, você vai começar com eventos menores, você vai crescendo e sempre deixando dinheiro em caixa, caso você queira crescer para eventos cada vez maiores, porque pode ser que não seja o seu nicho, é isso que eu sempre digo, você tem que entender qual é o seu nicho. Verdade. Pode ser que uma nicho é só ficar aqui, nesses pequenos eventos, nessa organização aqui de festas até 50, 100 pessoas, espetáculos de 50, 100 pessoas, né? Determinados. Pronto, beleza. Então você vai trabalhar até essa verba daqui é suficiente, tá? Não, Lucas, quero crescer para atender shows com 2, 3, 4, 5, 10 mil pessoas, aí é uma outra história, um outro nível de exigência que você vai ter que ter, tá? Então, ter dinheiro em caixa para quem produz eventos é essencial, Caio, é essencial. Salvo quem faz cerimonial, que é a parte de casamentos e tudo mais, que mas é não isso, se... O cenário já diferente. muda. que já é muda o um evento ritmo, diferente. e aí o casamento ele não acontece sem receber 100%. É. Isso. Porque parte daquela premissa, né, gente? Depois de comer e beber, ninguém quer deixar pra pagar depois. Né? No outro dia, ninguém quer lembrar de pagar Fora, eu não lembrar sou de assim, não. pagar. Eu não sou assim, não. Mas a gente tem que tratar pela maioria, né? É Não é o isso. mercado. Como é que as Essa é a pessoas... experiência do casamento dele. Aí quanto a experiência do O seu mercado exige que seja 100% até o final. Assim, é muito, muito, muito difícil de casamento eles aceitarem receber depois. Mas tá certo, porque ali não é uma empresa com um planejamento financeiro, que você tem um escritório, né? Não, o casamento é cada um com seu emprego ali, o casal, ou enfim, com a sua renda, que tá se disponibilizando. Por isso a organização de um casamento é de 1 ano, Uhum. que é para pagar dentro deste 1 ano. Né? Já a empresa não, realmente procura gente com 30 dias para realizar um evento, então vem com esse faturamento para depois. Para quem ainda não conhece, essa é a sistemática dos eventos corporativos. Então, quando você vai trabalhar com grandes marcas, inclusive, quanto maior a empresa, mais distante o prazo de pagamento de recebimento, né? É. Então, já aconteceu da gente realizar um evento ou uma ação de marketing que durou 2 meses e que a gente só pode faturar quando terminar a ação. Quando terminar a ação, conta-se mais 120 dias. Então, você Ai, pode meu Deus, receber por 6 6 meses. meses. Então, se você não tiver realmente organização financeira, um fluxo de caixa, parceiros estratégicos, realmente das duas, uma. Ou você não vai conseguir entregar ou você vai quebrar. Exatamente isso. E tem uma outra questão que você colocou aí, mano. Quando você está no mercado local, você conhece muita gente. Verdade. Aí, por exemplo, a Mandala realiza coisa em outros estados. Em outros estados, a força da parceria que se tem ainda é menor. Sim. Tá?
Então você Tá se pega e vai. construindo, né? Você pega e vai lá para um outro estado que você não conhece ninguém, então eu tenho que pagar todo mundo antes. Estive em Cuiabá agora, semana Então, passada. perfeito. Então, É. realmente quitou todo mundo antes, ou pagou, terminou no meio do No trabalho. meu a gente trabalho paga. pagou. Aí, eita, vou receber quando? Daqui a 90 dias. Sim. Lucas, quer dizer então que eu não vou pegar esse trabalho. Não, se você tá organizado, você tem. A gente vai pegar esse trabalho porque ele vai remunerar bem a gente. Tá? Mas eu tenho que estar organizado. Lucas, eu tô aqui desorganizado, sem dinheiro, vou pegar um trabalho desse, você só vai se endividar mais. Então não pegue, tá? Tem que Acho que saber outro onde ponto vai. que você pode completar é que também não deve se cobrar o mesmo preço de um trabalho à vista para um trabalho a prazo. Isso. Ah, não, com toda Isso a gente certeza. aprendeu da pior forma. Toda certeza, né? Se o cidadão vai pagar você a prazo, é um outro valor do que seria aquele valor à vista. Porque aquele valor à vista permite que você negocie melhor com o fornecedor, tá? Que você economiza até no evento Uhum. do próprio cidadão ali, Sim. né? Eita, não consigo, eu também não consigo negociar tão bem aqui. Então, assim, Que se tá você tendo demora, antecipação, então com antecipação. tem que fazer uma diferenciação nisso. Se o banco cobra juros, por que ele não pode cobrar, né? Os juros, ele tá em todo lugar. Então, você realmente... E aí, quando vem um concorrente, na hora de uma concorrência, que coloca o preço lá embaixo, e você analisa e vê, esse cara não tá sabendo calcular, Uhum. tem hora que é melhor deixar. Deixa, exatamente. Deixa, porque ele isso. não vai conseguir manter isso por muito tempo. E aí, Vai ficar aconteceu caro, muito isso aqui com posteriormente. esse cliente, e no final ele ficou sem opção, porque ele disse: Manuel, só você entendeu então a metodologia do mercado, vamos continuar o nosso trabalho, e eu gosto muito do seu trabalho. É porque, obviamente, os setores de compra, cada vez precisa, né, fazer a compra de uma aquisição por menos. Toda empresa Isso quer aí aumentar é um mais de fato. lucro e vai baratear até dizer chega. É aquela coisa, tem que ter entrega final pro cliente. Isso. Você não pode comprar sempre por menos e querer entregar um nível de qualidade altíssimo. Isso não existe. Exatamente. Eu falo muito isso pro time aqui de vendas, quando a gente tá conversando com eles, né? Que muitas vezes eles chegam aqui, o pessoal fala que a mandala é caro. Traz para aqui para dentro da mandala, para conhecer como é a mandala, E a estrutura, né? Para conhecer a estrutura, para conhecer a equipe, para conhecer os profissionais, né? Falo muito isso para eles, né? Para tirar essa percepção do que é caro, né? Para conhecer o que a gente tem a oferecer. E valor agregado, né? Que a gente cada vez mais tenta entender a necessidade. E ontem a gente estava debatendo, inclusive, sobre isso, sobre 2 orçamentos mais baratos que o nosso que chegaram. E a gente entendeu que muitas vezes a gente tem que pensar o que a gente está entregando de bom que esse cara talvez vai deixar. E aí vai nesse ponto que você falou aí sobre a conta. Muitas vezes ele não tá fazendo a conta certa sobre como lucrar, ou tá ganhando pouco ali, talvez não seja rentável pela proporção do tamanho da empresa dele. Então, isso a gente tem que analisar bem. E voltando só a um assunto que você estava falando sobre a questão das parcerias estratégicas, principalmente para fora, isso é um desafio que a gente, inclusive, está tendo na nossa expansão. A Mandala está indo para o Nordeste, cada vez mais ampliando para outros estados. E é esse trabalho de formiguinha, que nem você falou. Tem que ir ganhando parceiro aos poucos, ir formando esses laços, entendendo que é uma empresa idônea, para depois aí você conseguir realmente ganhar esses apoios, né? Perfeitamente. E aí a gente já vem para uma última pergunta, porque nosso tempo já tá ficando curto, que é, Sérgio, e aí depois se estende para os outros. Já teve alguma situação onde o barato saiu caro? Já. Vamos lá. Lembra de várias histórias. Tem várias histórias, né? Mas, assim, eu acho que é muito no dia a dia da gente que acontece isso, onde a gente tenta, né? A gente faz um serviço ali onde busca se aprofundar cada vez mais para entregar de acordo com o objetivo ali do cliente, né? Mas quando você vê que ele está tendo resultado, né? Mas o resultado dele demora pela execução de N fatores que eles Sim. ficam dizendo ali, não deu tempo de fazer isso, não deu tempo de fazer aquilo ali, porque muitas vezes eles querem realizar determinadas ações dentro do planejamento dele, principalmente ações promocionais, que eles não conseguem fazer a execução ali dentro porque por N fatores, que muitas vezes é ele sozinho para cuidar da loja dele, né? Isso eu tô falando do meu cliente pequeno, Sim. né? E ele não consegue fazer diversas execuções. Então, E assim. não dá pra sair contratando uma agência. Exatamente, né? E você como a gente fala para eles. É um que né? faz tudo. Exato. Aí, e
mas chama a tua sobrinha, chama a tua filha que pode te ajudar pra fazer isso aqui. Esse é o pior erro, né? E aí acaba prejudicando o negócio dele. Sim. Eu já vi muita coisa no setor de eventos no seguinte sentido: você programa ali uma determinada festa, e aí, eita, tô trabalhando aqui pro público AB, por exemplo, e aí vou contratar um buffet. Quero economizar no buffet. Aí vem um Economizar logo na buffet comida. que não Meu Deus do entrega céu. uma qualidade. É uma forma de um barato que vai sair caro, porque o seu público final ali, ele vai falar, poxa, aquela comida não estava boa, né? Ou então, na bebida, a mesma coisa. Vou economizar, é um show. Poxa, tem um cara que me entrega o meu palco e o meu som mais barato. Aí o som Chiando. ninguém ouve. Chiando. Poxa, então assim, não é aí que você tem que economizar. Não é esse ponto que você tem que fazer. E aí vai entrar justamente nesse daí que você colocou, Caio. É uma economia que é um barato, mas depois que se você tentar novamente fazer o evento, qual vai ser a imagem dele para o público? Poxa, peraí, estava desorganizado, não tinha equipe de limpeza suficiente, então foi ruim, o som estava ruim, E não tem como voltar atrás. não tinha fotógrafo suficiente, o cerimonial deixou aquilo faltar porque não tinha uma pessoa para controlar aquilo, porque o cara não quis contratar uma pessoa para ficar ali. É isso. Beleza. Agora todos esses pontos são importantíssimos. Agora, Manu, qual é o que é mais importante de todos que não pode faltar e muitas vezes as pessoas negligenciam que pode acabar com a festa? Gerador. Gerador de energia é clássico. Porque as pessoas pensam, não tem energia, gente. Isso. Não tem energia aqui. Tá, mas assim, primeiro que uma festa, a depender da composição, a energia local jamais vai suportar. A quantidade de luz cênica, de som, de equipamentos, enfim, o buffet, fritadeira, minha gente. Fritadeira faz cair a energia, a chave de um salão de festa com a facilidade. É só pensar em fritadeira, a energia já tá querendo cair. Tem que segurar o disjuntor. Tem que segurar o disjuntor. Tem que segurar o disjuntor. Então, assim, nós já tivemos várias situações, assim, e isso eu aprendi de novinho, porque eu lembro que minha primeira festa que eu trabalhei na época para um cerimonial, e foi a formatura do meu irmão de escola. E a turma da formatura tirou, porque ele tava ficando sem dinheiro, foi gente desistindo da festa, cortaram o gerador. O gerador acabou na primeira banda. Não teve mais festa, não voltou energia. Não tinha energia. Não tinha mais como 1h da manhã conseguir um gerador. Porque daqui que o cara sai de casa, vai abastecer o gerador, chega e fazer religação de tomadas, ele não vai conseguir, a festa acabou. A banda não devolveu o dinheiro, por que não devolveu? Tava lá pra Porque tocar. tava lá. O contrato dizia que em casos de, talvez, tempestades, né, que fez cair a energia Que não da foi o rede, caso. não foi o caso. Segundo caso, aí isso eu tô falando lá em 2007. E ano passado a gente teve um caso num casamento, e assim, hoje a gente coloca isso como assinatura, né? Os clientes assinam um Termo termo de responsabilidade. de responsabilidade quando ele não quer contratar o gerador. Porque você, né, bate na tecla e o cara é teimoso. Precisa ter. Tem coisa que eu não posso enforcar e obrigar. Às vezes tá chegando já perto da festa, você não dá nem pra desistir, de dizer assim, também não vou fazer mais. Enfim, e aí foi feita essa festa, e quando começou na montagem, eu lembro que eu que tava na montagem no dia, caiu a energia da região. Fomos, vimos o caminhão da empresa de energia, cheguei pro cara, conversei, ele fez, acho que daqui a pouco volta. Tinha gerador, só que neste caso o gerador era parceiro, amigo do Barato cliente. saiu caro. Ele disse, não, gerador eu tenho um amigo que tem. Esse amigo nunca apareceu, não atendia o telefone. Daí tive que ligar pro cliente, olha, o seu fornecedor não chegou, já são 2h, sua festa é às 4h, todos os fornecedores estão aqui prontos, começou a chegar já os garçons, o buffet, aquela coisa toda, e eu não testei nada, eu não liguei nada na tomada. E agora? Resumindo, ele me autorizou, eu disse, olha, eu preciso arrumar um gerador. Ele fez, então tá, então consiga pra mim. Conseguimos um gerador, ele pagou 2 vezes o valor,
obviamente. Isso Volta a sai parte do cada plano- começo. E volta o planejamento, né? Que a gente tava falando antes. O carro era muito distante, era na Praia do Francês. Então, daqui que o cara saísse da Cruz das Almas pro Francês, abastecesse o gerador, chegando lá, fazer ligação de energia e testar o que não foi testado porque não teve energia, a festa começou às 7 horas da noite. Os convidados estavam todos lá, o buffet começou a servir tudo que tinha pronto, que era frio, porque não tinha como fritar nada, porque era tudo elétrico também. Os convidados ligando a lanterninha, e assim, eles fizeram a festa acontecer. Mas teve momentos que os convidados abordavam a minha equipe para dizer que a gente era irresponsável e que a gente fez uma festa ruim. Uhum. Mas quem sabe dos bastidores? Exato. Nessa hora, eu não vou também ficar dizendo, não, a culpa é do cliente. Eu também claro. não vou ficar apontando o dedo ali Aham. pro cliente. Eu vou resolver, né? A gente tá aqui pra resolver e tá tudo bem. E a gente levando lapada e se bloqueando ali pra não entrar na pilha, porque senão o cliente tá triste, obviamente, os convidados acham que a culpa não é sua e você tá tentando resolver tudo. No fim, aconteceu, a festa fluiu, a gente conseguiu com que a casa deixasse que a festa esticasse um pouco mais, mas é caótico. Era algo que não precisava ter. E atrapalha o sonho, né? Totalmente. E se a gente, quando faz a produção de evento, a gente tem a responsabilidade com os fornecedores. Com Porque os certeza. fornecedores são São- os parceiros estratégicos. Eles não são pessoas aleatórias. que você Houve conheceu algum, pelo ontem. menos, pedido de desculpa, algum depoimento, alguma coisa assim? Não, houve. Eles agradeceram muito, muito, muito. Assim, disseram que a gente foi um anjo. Eu disse, não fomos um anjo. Fomos profissionais. Perfeito, perfeito. A experiência faz a diferença nesse caso. Duvido ela fazer uma festa sem gerador hoje. E, Mas é comum, né? infelizmente, nosso tempo acabou. Meninos, agradeço muito a presença de vocês nesse bate-papo. O primeiro episódio do Pode Mandala, né, esse novo podcast que a gente tá abrindo e vai trazer muito mais convidados para vocês. E agradecer mais uma vez a presença de vocês. E espero que estejamos juntos novamente em próximos episódios com outras Inclusive, pautas. aproveita e deixa um arroba de vocês pra galera começar a seguir. Sorgato. como é o Consultoria Instagram? financeira. Lucas.sorgato, tá? O A nome única já é de rede que eu artista. tenho, então pode seguir lá, Instagram, @lucas.sorgato. O meu é @SérgioRFF. Pode seguir lá. Muito bem. Então, vocês querem saber mais sobre economia, estratégia de marketing? Podem seguir os meninos que eles estão dando um show. E também eles prestam um serviço de consultoria e estão precisando só contratá-los. Perfeitamente. Tá funcionando com a gente, graças a Deus. Parece que tá.